Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. Deus eterno. Nós vamos ler dos versos 25 a 30, Efésios, capítulo 5, dos versos 25 a 30. É um texto bastante conhecido nosso, tá bom? Efésios, capítulo de número 5, do verso 25 a 30. Todos acharam, amém? Diz assim a santa palavra do nosso Deus. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Amém. Vamos orar por esta palavra. Amado e soberano Senhor, eu te rogo nesta hora que teu Espírito Santo possa iluminar a todos nós, ó Deus, que aqui estamos diante da Sagrada Escritura, a fim, ó Deus, de que possamos compreender a tua santa e graciosa palavra. Senhor, fale aos nossos corações nesta noite e edifica a tua igreja. Ó Deus, que a tua verdade possa transformar todos nós, Senhor, porque somos teus filhos, Pai. Somos membros do teu corpo. Então opera, Deus, nesta hora, neste lugar, e na vida de todos quantos, ó Deus, estarão contemplando esta palavra também, Senhor. Que o Senhor abençoe, ó Deus, e ilumine também a minha mente, Senhor, trazendo à memória todas as coisas que precisam ser ministradas esta noite, para que o teu nome seja glorificado e a tua igreja seja edificada. Em nome do Senhor Jesus, assim oramos. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Meus irmãos, é dia de ceia, e dia de ceia a gente fala sobre algo da obra de Cristo a favor de sua igreja. E olha só, irmãos, apesar de nós vermos um texto que, em muitas vezes, em diversos momentos, tem a ver com aquilo que os maridos devem praticar em relação às suas esposas, eu quero me ater, tá bom, ao que o texto diz acerca do que Cristo faz em relação à igreja, tá? Então, meu intuito esta noite não é falar para os maridos, é baseado no que Paulo traz acerca da obra de Cristo a favor de sua igreja, refletir sobre esta obra grandiosa. Tá bom? E é isso que a gente vai pensar. Por isso até mesmo a gente leu do verso 25 ao 30, porque se fôssemos para aplicar para a família, para casais, para a esposa e maridos, nós íamos ler a partir do verso 22, tá bom? Mas aí eu não quero pensar nos maridos agora, eu quero pensar em Cristo e naquilo que Ele fez em prol de nós, da sua igreja. Eu quero atentar para isso, tá bom? Então, olhando para o que o texto diz, nós vamos perceber algo grandioso aqui, tá? Olha só. No verso 25, o texto bíblico diz que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, uma das coisas que está bem patente aos nossos olhos é essa questão da abnegação de Cristo, do amor que Ele tem por sua igreja, a ponto dele dar-se, dele entregar-se. Isso também é descrito em outros textos da Bíblia Sagrada, no Evangelho de João, no capítulo 3,
palavra do Senhor diz, no verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí, essa entrega, ou essa dádiva, é uma dádiva que tem por motivo o amor dele por nós. Vocês contemplam isso? Amém? Vocês creem que Deus nos amou? Vocês acreditam que Jesus nos amou? Pronto, o texto bíblico está dizendo que Ele amou a nós, e por conta do seu amor, Ele se entregou por nós. Essa entrega, nós já sabemos que foi uma entrega voluntária, sacrificial, substitutiva, e foi totalmente por amor. Essa foi a entrega que Ele fez. Então, só por isso aqui, de imediato, todos nós já deveríamos nutrir eterna gratidão por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque ninguém seria capaz de fazer isso por nós. Tá bom? E essa entrega, ela tem um valor agregado nisso, tão imenso e tão grande, que eu espero que um dia o Santo Espírito de Deus possa iluminar a nossa mente, a fim de que nós venhamos a ter compreensão disso, e assim nós também, em retribuição a esse amor, como devedores desse grande amor, amar a Ele também sobre todas as coisas, acima de tudo em nosso coração e em nossa vida, que nós possamos chegar a este momento, ainda enquanto estamos aqui na terra, para nos deleitarmos e servirmos ao Senhor de todo o nosso coração. Isso eu espero e oro a Deus para que isso venha acontecer conosco também. Aí, a Bíblia vai dizer também algo mais acerca de Cristo, sobre essa entrega e esse amor que Ele teve pela igreja, por nós, tá bom? No verso 26 vai dizer o porquê, ou para que Ele fez isso. E o texto é claro, diz, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, o que a gente vai observar nesta obra de Cristo em prol da igreja, é que quando Ele nos amou e Ele entregou-se por nós, Ele morreu na cruz, Ele fez toda a obra, porque não é só a morte, irmãos, mas propiciação, redenção, remissão de pecados, abrir de olhos, concessão do Espírito Santo, N outras coisas, reconciliação com Deus, tudo isso veio por meio dele, tá? E aí o texto vai dizer que esta entrega foi com o objetivo de santificar a igreja. Aí, esta palavra, santificar, ela tem duas conotações, porque o verbo utilizado aqui está no particípio auristo. Quer dizer que foi algo que aconteceu em um determinado ponto da história, tá? Mas que não ficou ali encerrado e continua. Então, quando Ele morreu na cruz, Ele deu a sua vida por nós, Ele separou a igreja para si. Ele comprou ela com o seu sangue. Ele pagou o preço por nós. Daquele momento, então, Ele nos separou para Deus. Tá? Ele fez isso. Só que Ele fez isso de uma vez por todas. Então, Ele não fica morrendo constantemente, como os católicos celebram, e como neste final de semana próximo vai acontecer novamente, né, em que Cristo vai estar morrendo de novo, e toda missa vai estar morrendo de novo, e toda missa vai estar morrendo de novo. Não, Ele fez isso de uma vez por todas, e o texto de Hebreus é claro quanto a isso. Em um único sacrifício, Ele aperfeiçoou tantos quantos foram comprados pelo seu sangue e agora pertencem ao reino do Senhor, ao reino de Deus. Então, esta santificação é a separação nossa. Ele nos tira do mundo, nos livra do domínio do pecado e toma-nos para si. Só que aí a gente ainda
tem natureza pecaminosa e precisa ser purificado das nossas imundícias. Aí vem a questão da lavagem de água pela palavra. Essa lavagem de água pela palavra é a purificação do nosso ser. Ele começa então a sua obra de nos aperfeiçoar, de nos santificar ou nos tornar santos, a fim de que isso se complete ao longo da nossa vida. Então, desde o dia em que nós nascemos de novo, houve aí, tá bom, um operar de Deus nos separando para Ele, uma santificação, é o início dela, e depois disso Ele vai limpando-nos, lavando-nos. Aí a gente é batizado, como domingo passado a gente realizou o batismo, e isso tem a ver com a iniciação do crente no caminho do Senhor, e aí então nós vamos sendo enriquecidos pela palavra falada, ou pregada, ou ensinada, porque esse é o termo aqui, tá bom? Quando ele fala de lavagem de água pela palavra, esta palavra não é logos, é rema, essa palavra é a falada, é aquela que é ensinada, é aquela que é transmitida. É isso que está acontecendo aqui esta noite, ou o que acontece na escola bíblica dominical, ou o que acontece nos estudos bíblicos, ou o que acontece nos agrupes, tá? É isso que acontece, é quando a palavra de Deus é ensinada, ela vai até nós com o objetivo de nos santificar, de nos lavar, de nos purificar dos nossos erros e pecados. Amém? É isso que acontece conosco. E isso, tá bom, se deve pela obra de Cristo. Então o trabalho dele ainda não terminou, ele ainda continua fazendo isso, tá? E Ele está intercedendo por nós para que Deus nos santifique na verdade dEle, na palavra. Foi esta oração que Ele fez em João capítulo 17. Santifica-os na Tua verdade. A Tua palavra é a verdade. Então, esta oração é contínua diante de Deus a nosso favor, para que sejamos santificados, sejamos purificados das nossas imundícias, dos nossos delitos e pecados, da ruindade que há em nós, tá bom? Da ruindade, da maldade que há em nós. Ele se entregou por isso também. Então, irmãos, a gente não pode nutrir só a ideia de que Cristo morreu para nos livrar do inferno. Não é só livramento do inferno, é também a conformação com a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Ele tem esse propósito, e o texto diz isso aqui, tá? Aí observe que eu estou só trabalhando Cristo em relação ao que Ele faz com a igreja. Eu não estou dizendo que o marido tem que fazer isso em relação à esposa, porque o texto vai dizer isso também, tá bom? Mas eu estou pensando em Cristo, porque hoje é culto de ceia, e a gente tem que celebrar a obra de Jesus Cristo. Então, este é um dos pontos aqui, neste verso número 26. Aí olha só. No verso de número 27, ele vai continuar falando assim, que essa entrega de Cristo por amor, em favor da igreja, para santificar a igreja, para separar a igreja, para purificar ela de toda a sua imundícia, é para que ele possa apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Percebem isso aí? Vamos pensar sobre isso agora, não é? O que o texto, o Paulo está tentando dizer aqui? Bem, como ele está usando a analogia do casamento para fazer isso, a gente tem que olhar para um pouco da cultura da época para entender o propósito de Cristo em relação à igreja aqui, tá? Então, o que se tinha em mente no passado, na cultura judaica? Na cultura judaica, não havia essa ideia de noivado, certo? Havia o seguinte, havia um compromisso de casamento, que comumente você vai encontrar na Escritura pelo nome de desposada.
Então é assim. As famílias do noivo e da noiva, que não é noivo e noiva, tá bom? Do homem e da mulher, eles se encontram e aí eles conversam, e nesta conversa ele estabelece todos os votos matrimoniais. Então é assim, a filha é prometida em casamento ao filho. E os pais então elaboram um documento chamado de Ketubá, e nesse documento tem lá todas as regras, que fulana de tal agora está desposada, comprometida com Beltrano de tal, e deverá pagar o dote, o pai do noivo tem que pagar o dote pela noiva, então haveria um dote a ser pago, e depois disso, tá bom, eles deveriam esperar o tempo da consumação disto, ou o casamento em si. E aí a noiva, ela já estava comprometida com ele. A noiva não, porque a gente chama noiva no nosso palavreado. Mas a mulher estava comprometida ou desposada com o homem. Era como se fosse um casamento, apesar de estarem vivendo cada um na casa dos seus pais. Nem se tocarem, não terem nenhum tipo de relação. Tá? Estavam prometidos, mas já era um compromisso tão sério que era como se fosse o casamento. Aí passa o tempo aguardando o dia do casamento. Só quem sabia o dia do casamento era o pai do noivo, nem o noivo sabia. Por isso que Jesus também diz que nem ele sabia o dia de voltar, somente o pai. Porque ele compara a volta dele com essa união nossa. Tá bom? O casamento dele, que é o noivo, conosco, a igreja que é a noiva. Então, nem o filho sabia, só o pai sabia. Quando o pai chegava a dizer, é esse dia, o filho então vestia as suas vestes nupciais, convidava os amigos, avisava a noiva, ela também se vestia, se adornava, tomava um banho de purificação, um banho de ervas perfumadas, ela ficava toda linda para receber o noivo. E aí ela esperava o noivo ir buscar ela na casa dela, com seus amigos. Então ele ia até lá em procissão, no meio da rua, com os amigos, cantando e dançando, até chegar a noiva. Aí a gente lembra da parábola das 10 virgens, lembra? Que elas estão esperando o noivo, e o noivo está vindo, só que eles não sabem a hora, ela tinha que estar lá aguardando, esperando ele, pronta para se casar com ele. Então ele pegar ela, vir para o local da festa, e ali eles celebram o casamento, e ele entra na tenda com ela, e ali ele vai consumar o casamento. E aí vão viver os dois juntos para todo sempre, feliz e amém. Nesse período, tá? Ele, o noivo, ele envia presentes. Ele envia coisas para a noiva ficar bonita para ele. Então, o noivo, tá? Na nossa linguagem, ele realizava estas coisas a fim de que aquela que ele iria desposar ficasse linda, maravilhosa, bonita demais, para ele se deleitar com ela. Esta é a imagem e a figura que Paulo apresenta aqui em relação a Cristo. Então, o que é que Cristo está fazendo hoje conosco, atualmente? E Ele faz ao longo das gerações com a sua igreja. Ele está preparando a gente. Ele está nos aperfeiçoando. Ele está nos embelezando. Ele está tirando aquilo que não agrada, está nos enchendo de coisas que agradem a Ele. Ele está nos aperfeiçoando para o dia do glorioso encontro, para as bodas do Cordeiro. Então hoje Ele está agindo no meu coração, no seu coração, na igreja dEle, para fazer isso com ela que é dito aqui. Ele entregou a si mesmo por ela, Ele santificou ela, separando ela, purificando ela pela lavagem de água pela palavra, para apresentar ela a Ele de modo glorioso.
sem mácula, coisa má, coisa ruim, tá bom? Sem ruga, nem coisa semelhante, sem imperfeições. Então, Cristo atualmente está trabalhando em nós, a fim de que sejamos aperfeiçoados, até o dia de nos encontrarmos com Ele. Esta é a obra que Ele está fazendo em nós, na sua igreja. Como é que Ele faz isso? Pela pregação da palavra, pelo ensino dos seus mandamentos, tá? Ele está fazendo isso, transformando cada vez mais o nosso coração, para que sejamos esta igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, santa e sem defeito. Ele quer isso de nós. Aí, antes de darmos continuidade aos demais versos que nos restam, vamos pensar um pouco se nós hoje estamos ouvindo isto, e este é o desígnio dele, seu propósito, dele ter nos amado. Aleluia. Se ele então tensionou isso, amando-nos de tal maneira, entregando sua vida para nos separar para ele, nos aperfeiçoar para ele, o que deve estar em nosso coração quando sabemos que o intuito dele é esse? É cooperar com ele, irmãos. É cada um examinar a si mesmo e purificar-se das suas más obras. É lançar fora de si tudo o que é errado diante dele. Tudo. E cada um hoje tem a capacidade de examinar a si mesmo, porque tem em si o Espírito Santo. Então você tem luz dentro de você, e você pode examinar-se a si mesmo, e assim despojar-se de tudo aquilo que não agrada a Deus. E você, mais do que ninguém, sabe, porque o próprio Senhor revela a você quem você é. E você tem condição de fazer isso hoje. Agora você precisa querer isso e procurar viver isso no seu dia a dia. Então vocês, mulheres, estão aqui, deixem de ser ruim. Vocês, homens, deixem de ser ruim. Vocês, jovens, deixem de ser ruim. Porque diante de uma realidade como essa, vocês precisam viver uma vida santa. Vocês precisam querer realmente satisfazer o Senhor que amou vocês e deu a vida dele por vocês. Esse é o desejo que deve estar no coração de cada um. Cada um aqui deixe de ser preguiçoso e viva para o Senhor. Sirva a Ele de todo o seu coração. Você não estaria sendo parte da igreja se não fosse por Ele. E é isso que a gente tem que pensar. Você não está aqui porque você quer estar aqui, não. Você está aqui porque Ele comprou você com o sangue dele na cruz. Você só está aqui e é abençoado por Deus por causa dele. Sem Ele, você estava perdido no mundo e fazendo todo tipo de coisa que não devia. Então você reconheça isso e transforme-se, porque esta é a parte que é exigida de nós, tá bom? Ele faz a parte dele, ele nos liberta do domínio do pecado, ele nos dá vida para que a gente possa viver para ele. E qual é a noiva que vai se casar, que não quer ficar bonita para o noivo? Qual é a noiva que não deseja isso? Se tiver alguém assim é porque ela é doida, desvarida. Mas o restante, todo e qualquer casamento, você vai ver isso de fato. Ela quer ficar linda, maravilhosa diante de todos, para encontrar o seu príncipe encantado lá na frente. Assim deve ser também cada um de nós e a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos buscar isso. Porque esse é o desígnio de Deus, é a vontade de Deus, é aquilo que Ele deseja para a sua igreja. Então a igreja tem que realmente abraçar isto.
Agora, o incrível, irmãos, é como a gente negligencia isso. E muitas vezes cometemos pecados e atrocidades. E eu quero revelar algo esta noite sobre nós aqui, sobre esta casa, para que você tenha menção de que Deus está ouvindo nossas orações e Ele está de olho em nós. Tá? Ele está de olho nesta casa de oração. Louvado seja Deus por isso. Então, veja o propósito do Senhor: apresentar a igreja a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É isso que Ele intenciona para todos nós que estamos. Então, se você realmente é membro do corpo, você entende isso. Aí, continuando o nosso texto, a palavra do Senhor vai dizer assim: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Aí, novamente, eu não quero me ater ao papel do marido, eu quero falar de Cristo, o que Ele faz. Mas quando Ele faz esse tipo de analogia, de amar o próprio corpo, aí Paulo quer nos arremeter à ideia de que nós somos um corpo com Cristo. Ele é a cabeça. Nós somos o corpo, ou os membros do seu corpo. E aí então, Ele ama a gente, e Ele cuida da gente, Ele alimenta a gente. Ele faz isso. Então, atualmente, hoje, Cristo está alimentando-nos, está trazendo alimento sólido para nós. Ele está alimentando nossa alma. Ele está suprindo os nutrientes necessários para que a gente continue perseverando no caminho até o grande dia. Ele está nutrindo o nosso coração com esperança, com o dia glorioso da sua vinda. Ele traz isso ao nosso coração. E Ele também cuida no sentido de proteger a gente. Quem é que vai ficar maltratando o seu próprio corpo? Ninguém, irmãos. Cristo também não faz isso com sua igreja. Antes, Ele alimenta ela, Ele instrui ela, Ele dá a palavra certa. E, irmãos, isso é tão precioso, que nenhum membro do corpo é negligenciado, é esquecido. Eu, pastor, posso esquecer de vocês, não lembrar de um de vocês, ou de muitos de vocês, mas Ele não. Ele não esquece de nenhum de nós. Ele olha para todos com um amor sublime, e Ele cuida, e Ele alimenta você, e Ele sustenta você, Ele sustém você, Ele nutre você, Ele não deixa você desamparado, porque você faz parte do corpo dEle. E assim como nossa cabeça, humanamente falando, ela consegue detectar coisas que não estão bem no restante do corpo, Ele também. Ele sabe quando você não está bem. E Ele vai procurar uma maneira de cuidar de você. Ele sabe do que você precisa, do alimento que você necessita, da palavra certa no momento certo. E Ele vai enviar e vai fazer chegar até você. Porque você é membro do corpo dEle. Isto é maravilhoso demais. Isso é grandioso demais para nós. Isso quer dizer que eu posso ter a convicção e a certeza que não sou desamparado, que eu não estou sozinho, embora que eu me sinta assim, mas na realidade eu não estou. Por quê? Porque Ele cuida de mim, como cuida de você, como cuida de cada um, nos seus mínimos detalhes. Ele sonda nossa alma e nosso coração, Ele sabe do que nós precisamos, antes mesmo de nós pedirmos a Ele. Isso é maravilhoso demais, irmãos. E a gente precisa então estar atento a esta obra grandiosa. É isso que Ele faz com o seu corpo. E Ele faz isso, irmãos, não somente comigo. E aí está a surpreendente graça, a sublimidade, a supremacia e o poder desse Cristo. Porque estamos pensando em uma pequena comunidade local. Mas você imagina a quantidade de crentes espalhados no mundo agora.
e todos eles cuidados, todos eles são preservados, todos eles nutridos e alimentados pelo Senhor Jesus Cristo, pelo cabeça da igreja, louvado seja Deus. Meus irmãos, então diante de uma realidade como essa, como não celebrarmos o Senhor nesta noite? Como não vislumbrarmos Ele desta maneira? E como não atentarmos para as suas palavras? E como não querer realmente agradar esse Cristo, irmãos? Porque é isso que Ele pede depois. E a razão de ser dele fazer isso, desse cuidado, de Ele alimentar nós, o texto novamente diz, tá bom? É porque nós somos membros do corpo dEle. Nós somos um com o Senhor. Ele conosco e nós com eles. Somos um com o Senhor. E por isso que Ele alimenta e cuida de nós. Louvado seja Deus, né? Bendito seja o Senhor por isso. E eu sei que no processo de curas, às vezes é necessário arrancar um pedaço para ser curado. Vocês já ouviram isso, não é? Quando uma determinada ferida, ela não cicatriza direito e começa a necrosar, né, Rebeca? Necrosar. Então, o que é que se faz? Corta aquilo que está necrosado. Tira, para que a enfermidade seja restaurada, curada e desapareça. Então, Ele sabe fazer isso conosco também, tá bom? Ele sabe trabalhar naquilo que precisa ser trabalhado para retirar certas coisas que não deveriam estar em nós. E Ele, com certeza, vai fazer isso. Vai doer algumas vezes, mas é para o nosso bem. É porque Ele deseja apresentar-nos como igreja gloriosa, sem máculas, sem rugas, santa e sem defeito. Então Ele opera estas coisas sobre nós também. Aí, diante do quadro que nós acabamos de ver, eu não li o contexto todo, mas vai perceber que o que se requer da igreja é submissão ao seu Senhor. Submissão é obediência total, porque o texto diz: submeta-se em tudo. Então, o que o Senhor quer de nós, enquanto igreja, é submissão total ao seu senhorio. Então, nenhum aqui tem direito de pôr-se de pé e não obedecer a Ele. Se alguém intenciona fazer isso, peca contra Ele. E é digno de receber o juízo dEle. E até a morte, se continuar endurecendo o seu servir. Tá? Então, diante desta realidade agora, eu quero agora pensar em nós e naquilo que Deus foi revelando ao longo de um bom tempo para a nossa igreja. Eu quero que vocês fiquem atentos ao que eu vou dizer e não tenham nenhum prejulgamento até eu terminar de contar tudo. Tá bom? Que é assim. Nós sabemos que Deus fala conosco por sua palavra, sabemos que Deus fala conosco usando alguém quando Ele quer, sabemos também que Deus fala conosco por meio de sonhos e visões, tá? Então, desde que a gente começou no ano passado nossas campanhas de oração, nós temos colocado diante de Deus sempre uma busca por santidade, por libertação de pecado, por conversão genuína, né? Estas coisas a gente tem colocado diante do Senhor. E que Deus revele o pecado, retire o pecado do nosso meio. Todas as campanhas têm um pedido relativo a isso. E eu sei que nem todos estão orando, mas muitos estão orando. E a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito por sua eficácia. Louvado seja Deus por isso, né? Então, o que é que acontece? Deus começa a dar um sonho a um e inquieta essa pessoa para contar o sonho para mim. Aí, Deus levantou uma pessoa e contou um sonho. E nesse sonho ele contou que ele não entendia o que estava acontecendo com a nossa igreja. Ele é daqui, mas agora não está aqui.
Mas ele teve este sonho, Deus deu esse sonho a ele, e ele foi inquietado para contar a mim. Ele não contou somente a mim não, mas tinha que contar a mim. Tá? E nesse sonho acontecia o seguinte, estava acontecendo o trabalho na igreja, né? Um culto, alguma coisa, aí estava aqui o louvor cantando, e no momento que esse louvor estava cantando algo herético, um negócio na carne, tá bom? Estava assim. De imediato ele não me via no culto, mas ele viu isso. Depois ele percebia também que os diáconos, né, os diáconos da igreja, estavam tudo com bandeja cheia de carne, servindo carne, comendo carne. Eu disse, que é isso? Depois ele deu uma volta, desceu, aí viu que algumas colunas do templo estavam rachadas. Algumas colunas estavam rachadas. E foi me encontrar lá no gabinete. E eu estava lá no gabinete sentado com a aparência de doente. Sabe aquele desfigurado, amarelo, assim, como se estivesse enfermo? Pronto, me encontrou assim, enfermo, amarelado. E ele disse que via tudo isso e não havia reação nossa em relação a isso. Eu disse, misericórdia. E antes de me contar, ele perguntou se eu estava bem e se a igreja estava bem. Eu disse, irmãos, por mim eu respondo que eu estou bem. Pela igreja a gente está passando por uma tribulação. E foi na época que a gente estava passando uma tribulação justamente no Ministério de Louvor. Eu fiquei em oração. E disse, Senhor, eu quero que o Senhor revele mais coisas, porque tem mais coisas. Nada de mal vem sobre nós sem uma causa. Tudo tem uma causa. Aí passa o tempo, aí vem outro sonho. Neste sonho, tá bom? Acontece que aparece a minha pessoa agora adulterando, traindo minha esposa. E ela ficava braba. Queria me trucidar. Esse sonho foi contado a mim também. Eu disse, misericórdia. Ele disse, tu vigia. Eu disse, eu estou vigiando mesmo. E algumas coisas começam a preocupar a gente quando vai acontecendo isso conosco. Tá bom? Quando a gente vai aparecendo no sonho das outras pessoas. Misericórdia, Senhor. Guarda minha vida. Desde então eu me pus diante do Senhor a orar, Senhor, guarda-me, livra-me da queda, do tropeço, de envergonhar teu nome, de entristecer tua igreja. A gente fica assim. Né? A gente fica apreensivo, porque a gente está aparecendo no sonho das outras pessoas. Depois veio outro sonho. E esse outro sonho, um irmão, ele foi ter comigo em um lugar, em uma casa assim, meia reclusa, afastada. E aí ele chega, me cumprimenta, etc. E de repente, né, ele me vê, eu com 2 cervejas. Eu botei em cima da mesa 2 cervejas e chamei ele para tomar. Mas pronto, Senhor, agora deu mesmo. Senhor, misericórdia de mim, Senhor. Tenha misericórdia de mim, Senhor. 2 cervejas, sem álcool, né? Ele até fala com o filho dele acerca disso. O filho dele vê aquilo, se escandaliza. Diz assim, misericórdia. Pai, o pastor bebe. Ele diz, sangue de Cristo tem poder. E aí a gente fica mais apreensivo ainda. E a gente começa a orar, diz, Senhor, está repreendido isso. Eu sei da minha consciência aquilo que eu vivo diante do Senhor, não é? Mas a gente começa a indagar certas coisas. E teve também, foi um outro sonho também, que havia pecado na igreja. Que havia pecados na igreja e estava manchando a igreja, alguma coisa assim. E a gente precisava agir e não agia. Aí, diante disso tudo, irmãos, eu fui orar, pedir a Deus, Senhor, me revele as coisas, o que é que eu vou fazer diante dessa realidade toda? E começou, então, a desencadear. Aí tinha pecado com adolescente, tinha pecado com jovem, tinha pecado com adulto. Senhor, pela misericórdia de Deus, me ajude.
Aí então eu fui orar. E em uma das campanhas, eu me lembro que eu pedi a Deus que desse a gente discernimento. Porque a gente recebe essas mensagens, né? A gente quer entender, Senhor. Eu sei que o Senhor está falando. E o Senhor não está falando para a parede, está falando para nós. E eu preciso entender o que o Senhor está falando. Me diga, revele para mim. Aí, em determinado dia, como eu disse a vocês, os mistérios da última vigília da noite, que Deus vem visitar a gente, tá? E diante disso tudo, Senhor, por que eu estou nesse negócio todo e etc e tal? Aí o Senhor vai falar ao meu coração. Quem é que leva o nome daquela igreja? É você. Você é o anjo da igreja. Só que não é você que está cometendo essas coisas, não. É o povo da igreja. São vocês, alguns de vocês, que estão fazendo isso. E Deus está revelando e não está se agradando disso, não. E a gente precisa, então, se consertar. Aí, diante do que foi acontecendo, o que eu vou fazer? Dar uma pisa em tudinho, o que eu vou fazer? Né? Aí veio outro sonho. Aí, nesse sonho, esse sonho foi meu. Esses outros foram dos outros e me contaram. Esse foi meu, tá? Porque eu orei, procurando, pedindo a Deus, o que é que eu vou fazer, Senhor? Porque para limpar e purificar o coração de alguém, eu não posso por minha própria força. Nem purificar a igreja que é do Senhor. Só o Senhor pode fazer isso. Mas o que é que eu faço? Eu disciplino, e eu disciplinei. Saí disciplinando um, disciplinando o outro, puxando a orelha de um e outro, e disciplinando alguns que estavam cometendo o erro. Mas aí, nesse sonho, olha o que aconteceu. Eu estava orando a Deus, perguntando, Senhor, o que é que eu faço com tudo que está acontecendo, com esses pecados todos em nosso meio? Aí vem Francinete. Francinete vem até mim e me entrega um livro. E nesse livro, na capa dele, tem um desenho de uma planta. Aí eu peguei o livro. Pronto. Aí, essa foi a resposta de Deus à minha oração que eu fiz, né? Diante do que eu pedi a Deus. Ele me deu essa resposta. Francinete vem até mim, me entrega um livro. E nesse livro tem um desenho de uma planta. Aí eu fiquei, Senhor, o que é isso? Que mistério é esse? Outro dia eu fui e contei a Ana Paula o sonho. Aí eu me lembro, nessa hora que eu estava contando, eu me lembrei que eu tinha uma Bíblia. E nessa Bíblia, que é a Bíblia de Estudo de Genebra, na frente dela tem um desenho de uma planta, de uma videira ou figueira. Era o mesmo desenho. Aí eu entendi o que Deus queria que eu fizesse. Pregue a palavra. Só pregue a palavra. Pregue a palavra. Não cesse de pregar a palavra. Não deixe de pregar a palavra. Em todo o tempo, pregue e ensine a palavra. Porque a transformação quem vai fazer sou eu. É o Senhor que vai fazer essa transformação. E o meu desejo é que realmente Deus possa nos levar ao arrependimento, irmãos. E diante dessa revelação que Ele tem dado, porque isso é a misericórdia de Deus sobre nossa vida, sobre a vida desta igreja, porque Ele não deseja, tá bom, que o seu juízo seja mais severo sobre nós. Então, de antemão, qualquer um aqui que estiver cometendo pecado, se arrependa, já, urgentemente, coloque-se a sua vida diante do altar do Senhor, e pare de pecar, em nome do Senhor Jesus Cristo, antes que Ele possa executar o seu juízo sobre você. Tá bom? E o juízo dele, nós já sabemos que é severo. Porque Hebreus diz que depois que você já foi comprado com Ele, e os seus pecados foram perdoados pelo sangue de Cristo, não existe mais, tá bom? Remissão de pecados. O que existe é uma expectativa de juízo iminente sobre nós. E aí ele diz, a mim pertence a vingança e eu retribuirei. Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Então cada um veja como está andando diante do Senhor.
Então, se alguém está bebendo ao culto, pare de beber. Se alguém está adulterando, pare de adulterar. Se alguém está cometendo pecado, pare de pecar. Se alguém está mentindo, pare de mentir. Se alguém está furtando ou fazendo qualquer coisa que desagrade, que desabone o Espírito Santo que habita em você, pare de fazer isso, urgentemente. Se alguém está sendo negligente e está se alimentando de coisas da carne no seu dia a dia, pare com isso e vá se alimentar das coisas do Espírito. Procure a presença de Deus e a palavra dEle. Medite na Bíblia dEle dia e noite. Faça aquilo que é do cristão fazer. E não comungue com o mundo, não. Porque Ele quer apresentar você como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Jovens, pare de mentir, pare de ficar olhando coisas que não deve, pare de ficar de olho na pornografia, pare de ficar, isso é pecado, e Deus não está se agradando disso não. Então, diante do que a gente ouviu, e diante daquilo que está sendo revelado para nós precisamos nos arrepender, e viver de modo digno de Deus, porque ninguém zomba dele, e ele não se deixa escarnecer por ninguém. Ele é santo, puro e verdadeiro. Diante disso, irmãos, então nos é cobrado, tá bom? A viver desse modo digno de que esse Cristo grandioso veio fazer conosco. E aí, então, eu quero convidar você agora, a você onde você está, examinar a si mesmo, fechar os seus olhos e pedir perdão a Deus, por qualquer coisa que você tenha cometido, que sabe que não devia ter cometido e que entristece o Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos aí, converse com Deus. Você não precisa expor isso diante de ninguém, mas precisa conversar com Ele no seu íntimo e consertar a sua vida diante dEle. Bendito seja o Senhor. E como também nesses sonhos que trouxe essas mensagens ao nosso coração e trouxe ao nosso conhecimento também, como havia essa questão dos diáconos servindo carne e colunas rachadas. Então, a gente entende também que a liderança da igreja, ela pode estar, tá bom, defeituosa. Então, eu quero convidar agora os líderes, todo aquele que é líder aqui, para vir para cá na frente, para a gente orar por vocês. Diáconos, presbíteros, líderes de ministério, vem para frente. Amém. Pode ficar aqui, juntinho aqui, tudinho.
Nós sabemos da fúria do maligno contra a liderança da casa do nosso Deus. E quanto é prejudicial um dos líderes, qualquer líder, ele cair em transgressão, pecar. Quando um líder realmente cai, muitas ovelhas acabam se entristecendo e às vezes se afastam do caminho do Senhor por causa do mau testemunho de líderes da casa do nosso Deus. E também o quanto é prejudicial um líder, sendo líder, viver em pecado. É bom viver em pecado. E eu não quero que isso suceda conosco. Não quero que isso venha a acontecer na nossa igreja, não. Nós temos orado para que Deus sustente e guarde nossos líderes constantemente. Nós temos nossas orações mensais com os diáconos e presbíteros, temos também oração de consagração na quarta e sexta-feira, onde a liderança muitas vezes é colocada em oração. E eu quero também agora convidar você a levantar sua mão aí, apontando para todos nós aqui, tá? Para que a gente possa orar, né? E pedir a Deus que preserve os nossos líderes e que eles possam realmente ser consagrados inteiramente para a glória do Senhor, para servir com todo o seu ser na casa do nosso Deus. E que nenhum deles venha a ser motivo de escândalo ou cometer pecado diante do nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos orar por isso também, glória a Deus. Maravilhoso Senhor. Em nome de Cristo Jesus, ó Deus, eu me coloco diante de Ti, Senhor, como ministro neste lugar, juntamente com Tua igreja, Pai, em prol, ó Deus, de toda a liderança de Tua casa. Que o Senhor, ó Deus, neste momento, ó Deus, possa estar, Senhor, revestindo cada um deles com Tua graça, protegendo, Senhor, e purificando, Senhor, de tudo, ó Deus, que não Te agrada. Ó Deus, faz, Senhor, uma obra grandiosa, Senhor, na vida de cada qual, Senhor, para que o Teu temor esteja presente nos seus corações, e nenhum deles, ó Deus, seja enredados, ó Deus, pelos manjares deste mundo, pelas astutas ciladas do inimigo, Senhor, por nenhum pecado, ó Deus, que possa conduzir, Senhor, ao escândalo, ó Deus, a vituperar o nome de Cristo, Senhor, e a entristecer o Espírito Santo no qual eles são selados, meu Deus. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor, ó Deus, possa enviar do alto uma porção dobrada de poder e ajudar, Deus, cada um deles a permanecer firme diante de Ti, Senhor, não dando lugar à carne ou ocasião ao pecado. Meu Deus, em nome de Jesus, livra eles da queda e do tropeço, dá a eles discernimento de tudo, abre os olhos espirituais de cada um deles, santifica-os, ó Deus, e consagra-os para Ti, Senhor, a fim, ó Deus, de que eles possam dar bom testemunho da fé cristã, e servir ao Senhor, ó Deus, com integridade, sendo irrepreensíveis, Senhor, sendo, ó Deus, alguém, ó Pai, que foi chamado por Ti para a obra do ministério e que demonstra zelo no que faz. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor opere, Deus, sobre a vida de todos eles, meu Senhor, e os livre, Senhor, do mal, em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Agora vocês vão orar por mim também, né? Eu também careço de oração. Graça e paz, irmãos. Vamos orar pelo nosso pastor. Ele carece de muitas orações. Amém? Vamos orar. Ó Deus, graças Te damos, Senhor, porque sabemos que foi o Senhor quem escolheu, Pai, para estar, ó Deus, diante de uma obra tão grande, Senhor. Ó Deus, neste momento nós queremos, Pai, como liderança, Senhor, colocar o Teu Filho diante de Ti, Pai. Pedir que o Senhor venha revestir mais e mais o Teu Filho, dando, ó Deus, a Ele discernimento, Senhor, sabedoria, para conduzir esse povo, Senhor. Esse povo, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, entregou para que Ele viesse cuidar, para que Ele viesse alimentar cada alma presente neste lugar, Pai. Ó Deus, livra o Teu Filho de todo mal. Deus, livra da mulher adúltera, Senhor, livra ele, Senhor, onde quer que ele coloque, ó Deus, a planta do seu pé, Pai, que o Senhor esteja guardando, protegendo, Pai. Ó Deus, eu também intercedo pela minha vida, Pai, como esposa, Senhor, para que o Senhor venha nos guardar, o Senhor venha nos livrar do mal, Pai, para que nós não venhamos, ó Deus, pecar contra Ti, Senhor. Ó Deus, quantas pessoas, quantos líderes estão caindo, Pai. Ó Deus, e nós não queremos
queremos ver isto neste lugar, Senhor. Por isso eu te peço, ó Deus, guarda a minha família debaixo do esconderijo do Altíssimo. Guarda as minhas filhas, Senhor, do mal, Senhor. Ó Deus, guarda os nossos genros, Senhor, de todo mal, ó Deus. Tenha misericórdia de nós. E que o Senhor venha nos capacitar, Pai, para que possamos fazer aquilo, ó Deus, que o Senhor reservou para nós. Por isso, ó Deus, nesta noite, Senhor, queremos, ó Deus, abençoar o nosso pastor, a sua família, Pai, em nome de Jesus. Amém.